segunda resposta, Augusto Nicodemos, é interessante. A profecia é a Pedro. Para Pedro, se a profecia fosse por os outros apóstolos, a outra revelação, todos teriam a mesma revelação. Tinha 12, só um teve a revelação. Pedro. Não queira catar esse texto aqui em Mateus 18, mas você esquece o 17. Se ouvir a igreja, é um pagão publicano, porque a igreja tem autoridade de ligar e desligar, só a igreja. Tanto de reconciliar e de não reconciliar, de perdoar pecado e de reter pecado. Em João 20, do 21 ao 23. Foi dado aos apóstolos, por quê? Por causa do pastoreio, por causa da chave do acesso de ligar e desligar que Cristo deu a Pedro. Tanto que quando Cristo ressuscita, o anjo fala, vai e fala a Pedro que Cristo ressuscitou. E tanto que o apóstolo Paulo fala que apareceu primeiro a Pedro. Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios 15 ali. Pedro não, Cefa, né? Em João 1,42, já não é mais Pedro, mas é Cefa, que é pedra. Pedra por quê? Do termo que vai edificar a igreja. Simples. E o pastoreio de Pedro é infalível. Depois que aconteceu o paráclito ali, ele ficou louco, ficou embriagado, e o pastoreio dele é fiel. Não queira misturar esses sucessores de Pedro meia boca, esses papa corrupto aí que se desviou do caminho, comparar com Pedro, não, meu irmão. Pedro, ele é infalível, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Atos Apóstolos 4, versículo 8. Terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ué, isso aqui não foi uma promessa para Pedro? No verso 18, tudo que ligares na terra, não é isso? Tanto é que ele tem as chaves do céu, mas aqui Jesus está dando a mesma promessa para a igreja. Então é óbvio que não era exclusivo de... Mas qual igrejas? Qual igreja, Augusto Nicodemos? Que tem mais de 500 milhões de denominações. Cada um prega um Jesus diferente. Qual delas? Eu quero que você me mostre a Bíblia. A Bíblia mostra qual delas. Vem do fundamento dos apóstolos. Que tem unidade. Que tem pastoreio. É uma só fé, é um só batismo, é um só Espírito Santo. Efésios 4, 5. As chaves dos céus estão com a igreja, no sentido de que é a igreja que tem a pregação do evangelho, que abre o reino dos céus para os homens. E a recusa desse evangelho fecha o reino dos céus para os homens. Aonde tem isso na Bíblia, essa falange dele? A Bíblia veio de quem? Do onde? Como surgiu a Bíblia? Através da igreja. O Velho Testamento, o Novo Testamento. O Velho Testamento também estava lá no tabernáculo. Dentro da Arca da Aliança, a palavra. Foi oralmente o anjo fazendo um intermédio por Moisés, depois foi escrevendo a mesma coisa no Novo Testamento. Entendeu? Interessante. Mas que sentido? Então, todo mundo que prega a palavra, todo mundo que tem uma Bíblia, pode ligar e desligar. A Universal tem acesso de ligar. A Plenitude tem acesso de ligar. A Intervenção da Graça tem acesso de ligar. Mas a profecia foi para quem? É um só corpo, é uma só igreja, é um só batismo, é um só pastoreio. Se fosse desse jeito que você está falando, Augusto Nicodemos, todos tinham a mesma revelação. A revelação só foi a quem? A Pedro. Porque fosse então, se for pegar a pé da letra, biblicamente falando, só quem tem a chave é Pedro. E os sucessores de Pedro são os bispos, que vai ter a chave de sucessão. Quem foi o sucessor de Pedro? Lino. E etc. Que interessante. Igreja que veio 16 séculos de atrás não tem essa chave e não tem fundamento dos apóstolos, se apartaram da cabeça e se apartaram desse corpo místico que é a esposa de Cristo. Que é santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Porque esses pastores, eles fundaram as suas igrejas, eles se apartaram do magistério, têm uso a Bíblia como interpretação pessoal, o uso é somente a escritura, mas, beleza, é somente a escritura, mas por que é somente a escritura? Porque a escritura tem uma base, o magistério. Então, você vai seguir a escritura sem a base do fundamento dela, que é o magistério, que é o fundamento dos apóstolos.
Não tem como, né, Augusto Nicodemo? Por isso que tem essa bagunça aí. E a recusa desse evangelho fecha o reino dos céus para os homens. Não é um homem que tem a chave para abrir e fechar o reino dos céus, mas é dado à igreja isso aqui. Continuando. Ah, pastor, mas... Interessante, é dado à igreja. Que igreja é essa? Que é o corpo místico de Cristo, que é a esposa de Cristo, que está sob o fundamento de quem? Dos apóstolos, que tem essa chave, autorização e envio de Cristo, de ligar a autoridade dada por Cristo. Tanto de ligar e desligar. Efésios 1, 9 e 10, sujeitou suas coisas aos seus pés, as invisível e a invisível, sob o pastoreio de quem? Da igreja e do seu porta-voz, sucessor de Cristo da terra, que é Pedro, que tem a chave de ligar e desligar. Todo mundo não tem essa chave. Tanto que o apóstolo Paulo, quando se converteu, teve que se passar pelo membro da igreja para ser batizado e teve que ser reconhecido a graça lá em Jerusalém. Bispo de Jerusalém, Tiago, Pedro é o bispo universal e João. Então não tem onde correr. Infelizmente. Igreja, isso aqui. Continuando. Ah, pastor, mas isso que Pedro fez foi antes do dia de Pentecoste. O Espírito Santo não tinha vindo aí. Tá bom. Gálatas. O Espírito Santo já tinha chegado, o Evangelho já estava crescendo, a igreja de Jerusalém, liderada pelos apóstolos, estava firme. Olha o que Paulo conta em Gálatas 2, verso 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Repreensível. Pedro tinha dificuldade em aceitar que o não-judeu pudesse receber o evangelho. Ainda era o ranço do legalismo judaico. E aí o que é que acontecia? Quando Pedro estava com os judeus, ele se comportava como judeu, mas ele queria que os gentios, ou pensava que era melhor que os gentios se circuncidassem, se tornassem judeus. Aí uma vez Pedro foi visitar Antioquia, que era uma igreja feita de não-judeus. E chegou lá e ele resolveu fazer o jogo. E sentou-se lá com os gentios e comendo com eles e tudo, tendo comunhão. De repente o pessoal diz, olha, está chegando uma turma aí da igreja de Jerusalém, aqueles judeus ortodoxos e tudo mais. Aí Pedro já começou a disfarçar. Aqui ele vai querer tirar a autoridade de Pedro. Pedro e o apóstolo Paulo estão em concordância. Nem a discussão de Pedro e Paulo ali, nenhum foi contraditório com o outro. E a igreja também não se dividiu. Esses debates sempre teve nos concílios, como aliados apóstolos 15, 7. Pedro colocou a casa em dia que o povo queria voltar para o costume judeu. Ali, bispo daquela igreja era Tiago. Simplesmente. Ali Pedro já deixou estipulado. Aqui ele já devia tentar distorcer, mas não tem como. Começou a disfarçar. Ele não queria ser visto comendo com gentios. Tirou o time de campo. Ficou meio assim de canto. Aí Paulo chegou. Aí quando Paulo viu, Paulo esqueceu que Pedro era o Papa, né? Disse, por que que você... Aonde tem isso na Bíblia? Não coloca coisa que não tem, Augusto. Por que que você está fazendo essa incoerência? Gálatas 2. Verso 14. Quando vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ele expôs a incoerência de Pedro. Então, é um papa que não é, se for papa é falível, né? Porque, pelo menos... Vamos ver aqui, ó. A resposta está no rodapé da escritura, ó. Gálatas 2,14. Alguns judeus cristãos pensavam que os demais povos, os gentios convertidos, deveriam seguir o costume ou modo de viver dos judeus. São Pedro e os apóstolos, entretanto, no concílio de Jerusalém, em Atos Apóstolos 7, ou 15, 7, havia dado aos gentios convertidos a liberdade de seguir o costume próprio. Atos Apóstolos 15, do 1 ao 28. São Pedro seguia esta decisão, considerando
os não-judeus convertidos iguais aos demais cristãos, mas devido a muitas críticas ou pressão dos judeus fanáticos, achou prudente não comer mais com os gentios ou pagãos convertidos para não suscitar críticas ou zangar prejudiciais. São Paulo, nos entanto, achou que São Pedro, olha só, deveria manter-se firme no costume adotado, para que todos vissem que os não-judeus convertidos aos judeus cristãos eram iguais perante o Evangelho, tratando-se, portanto, de um modo externo de agir de São Pedro, uma questão de prudência ou de energia, por conseguinte, de assuntos externos, acidental, secundário e não essencial, doutrinário ou dogmático. São Pedro aceitou seguir a advertência amiga de São Paulo, comprovando assim que ambos estavam de pleno acordo a esse respeito. Aliás, nunca houve desacordo doutrinário entre eles. Por este fato acima relatado, São Paulo até reconhecer que a autoridade de São Pedro era grandemente atacada e de influência entre os cristãos como chefe da Igreja Universal que era. Olha só que interessante, cara. Olha a riqueza da Igreja Católica. E o cara fala ao contrário. Que é o mesmo fundamento, porque é o mesmo Espírito Santo, porque é a mesma unidade. O apóstolo Paulo sabia sim da autoridade do apóstolo Pedro. Tanto ali que em Atos do Apóstolo 9, o foco do apóstolo Paulo era pegar Pedro. Olha só que interessante. Tanto que ele está em concordância, tanto que Pedro deu o envio, reconheceu a graça que foi dada para o apóstolo Paulo. Interessante. Já tinha decidido ali em Atos dos Apóstolos 15, ali, como diz aqui que eu acabei de ler. É como hoje em dia, essas igrejas que se comportam como judeus, que questionam o pastoreio de Pedro. Naquele tempo era a mesma coisa. Os caras queriam que Pedro, a graça, seguisse a graça e o costume judaico. É por isso que está tendo aquela vacância, né? O Concílio de Jerusalém, por causa disso. O povo se converteu ali ao catolicismo, né? A igreja primitiva, a cristã, mas queria seguir o costume judaico. Circuncidar, guardar o sábado, etc. E isso que Pedro era questionado. Que o apóstolo Paulo, ele não está repreendendo o apóstolo Pedro. Não. Questão doutrinária. Não. Porque o apóstolo Paulo, ele era obediente a Pedro, como vai dizer em Gálatas aqui, ó. 9. Tiago, Cefo e João, que são consideradas as colunas, reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncisos dados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrasse dos pobres e que era precisamente a minha intenção. Ali a discussão do apóstolo Paulo e Tiago ali. É assim, eles discutem porque, mas eles não estão contra um outro. É para botar a casa em dia, para botar em ordem. Esses protestantes, ele vê com a visão teniciosa. Tanto que o apóstolo Paulo, quando se converteu, teve que um membro da igreja batizar o apóstolo Paulo, Ananias. E teve um envio aqui, ó, do bispo da série ali de Jerusalém, e o bispo universal, que é Pedro, e João, o discípulo amado, filho de Maria, né? Que interessante
experiência de Pedro. Então, é um Papa que não é, se for Papa é falível, né? Porque pelo menos há vários outros, há pelo menos 2 registros do erro. Mas vamos perguntar a Pedro quem é a pedra. A melhor coisa é isso, né? A gente ir direto na fonte e perguntar, Pedro, quem é a pedra então? Abra aí na primeira carta de Pedro. Simples. Pedro, ele é a pedra que vai edificar o edifício. E os apóstolos também. A pedra angular do fundamento, de fundar a igreja, doutrina, é Cristo. Simples. Ele vai tentar distorcer esse texto, mas não tem como. Ó. Pedro. 15 minutos já vídeo. Aqui, ó. Ó, 1 Pedro 2, ó. Como criança recém-nascida, desejais com a dor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação, e se é que tendes saboreado não suave o Senhor. Olha só que interessante. Aqui está falando da palavra, da doutrina, né? Olha só que interessante. O texto que vai citar aqui, já vou explicar, já vou botar o vídeo que ele vai falar. Ó, achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida, preciosa aos olhos de Deus. Ó, a pedra viva é Cristo. Depois eu vou mostrar outro texto, eu vou explicar. O 5. Na primeira carta de Pedro. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 em diante. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quem é a pedra que vive na teologia de Pedro? Jesus. Chegando-se para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Assim vós mesmos como pedras que vivem, todo cristão é pedra nesse sentido. Sois edificados. Estais no fundamento dos apóstolos, que edificaram esse corpo místico, que é a igreja. Porque somos como tijolos da construção que é a igreja. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Só nessa passagem você tem resposta a 2 dogmas católicos. Tem o sacerdócio, que vai fazer o sacrifício, a atualização de Cristo, a Eucaristia, e Pedro, ele é a pedra que edificou esse edifício para oferecer o sacrifício de Cristo, que são os sacerdotes, que em Jeremias 33, 17, 18. E prova também que Cristo, ele é a pedra, e os padres, que são as pedras que vai edificar esse edifício, que são os sacerdotes, que vai fazer a consagração da Eucaristia, né? Ó, sacerdote santo para oferecer a vítima espirituais, agradável a Deus, por Jesus Cristo. A Eucaristia. Ali quando o sacerdote está fazendo ali a consagração, é o próprio Cristo lembrando a memória de Cristo, fazendo o sacrifício e lembrando a memória de Cristo. Não lá no Velho Testamento, o sacrifício era por animal. É um sacrifício incoento, que não tem dor. É a Eucaristia. Interessante, ó. Então, pastores não têm essa autoridade. Pastores não são pedra que vai edificar a igreja, o corpo místico, porque eles se apartaram do corpo místico. Como eles vão edificar um corpo místico que eles se apartaram da cabeça do corpo místico? Pedra é Cristo, que fundou, e o fundamento também. E pedra também que vai edificar o corpo místico, a igreja. E tanto que Cristo fala aqui, Augusto, é tanto texto que os caras mostram o texto que eles querem. Em João 1,42, ó.
levou a Jesus. E Jesus, fichando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Simples. Só o sacerdote que pode oferecer o sacrifício. Você cata lá as patrísticas, ali você vai ver a patrística, os padres apostólicos que são sucessores dos apóstolos. Todos acreditavam. Todos defendiam a unidade. O cara quer distorcer esse texto, mas não tem como, cara. Sacerdote santo, Cristo. Segunda ordem de Melquisedeque. Sacerdote que Cristo enviou, que capacitou, são os outros apóstolos. E os bispos são os sucessores desses apóstolos que vai oferecer as vítimas espirituais, que é a Eucaristia, que vai edificar essa pedra que é a igreja, essa pedra edifício, né? Que são os apóstolos, são os padres. Então não tem como fugir. A verdadeira igreja é aquela que tem Eucaristia. A verdadeira igreja é aquela que tem sacerdote. A verdadeira igreja é aquela que tem pastor. Fundamento, doutrina, envio, o corpo místico em sintonia com a cabeça. Interessante. Tanto se você catar aqui em Gálatas 2:9. Tiago, Cefa e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e a Barnabé. Considerada as colunas. Olha se cata lá em Coríntios 12:12, Romanos 12:5. Exclusivamente os apóstolos. 12, Porque o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, fomos um só corpo. Assim também é Cristo. Coríntios 2:12, Coríntios 12:4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. O ministério são diversos, mas um só é o Senhor. Os caras são considerados que lá? Coluna. Que eles são os fundamentos. Eles são as pedras que vai edificar essa igreja, corpo místico de Cristo. Salve Maria, eu sou o servo missionário Roberto. Já vou fazer outro vídeo, que já tem 22 minutos, né? Resposta a esse pastor.